Olá, tudo bem? Eu sou o professor Maurílio, estou mais uma vez aqui com vocês na disciplina Homem, Pensamento e Cultura, abordagem filosófica e antropológica. A nossa aula de hoje, o nosso terceiro encontro, será sobre o devir humano, trabalho e educação. Começamos com um questionamento. Qual a influência do trabalho no devir humano? A partir disso, podemos dizer que o trabalho é uma prática humana de transformação da natureza. Nós vimos, principalmente na primeira unidade, que através do trabalho o homem transforma a natureza. Ou seja, o trabalho é uma das práticas culturais centrais dentro do nosso processo de organização social. Através do trabalho, nós impingimos na natureza o nosso devir cultural. Como vimos anteriormente, a natureza é um fluxo perpétuo. A natureza está em constante transformação. Mas o homem, através das suas práticas culturais, dentre elas podemos dar um destaque ao trabalho, ele acelera mais ainda esse processo e ele se humaniza, ou seja, ele se torna humano através do trabalho. Com o trabalho, o homem também transforma as forças materiais em forças simbólicas, que são linguagens, valores e ideias. Podemos perceber que o trabalho ele é uma coisa muito complexa e valorizada na nossa sociedade. E que o trabalho não necessariamente significa você transformar coisas materialmente. O trabalho também ele pode ir além disso. Inclusive quando você está construindo ideias, quando você está fomentando valores, desenvolvendo atitudes, isso também é trabalho. A partir disso, eu coloco algumas questões que eu gostaria que vocês refletissem sobre elas. Aí vão. O que o trabalho tem a ver com o conceito de identidade humana? Ou seja, em que sentido o trabalho faz do homem um homem? O trabalho guarda alguma relação com o que o indivíduo é ou pensa que é? O seu trabalho tem a ver com o que você é ou com a concepção do mundo que você tem e de como você se vê nesse mundo? Trabalhando, se está educando? Você acha que o seu trabalho educa? O que você faz tem valor dentro do processo educativo? Se educo os outros e me educo com o meu trabalho, como isso acontece? Você já se perguntou como você educa através do seu trabalho? Aliás, o que significa trabalhar para você? Essa é uma boa questão. O que é trabalho para você? Trabalho, evolução conceitual. Origem da palavra trabalho. É muito interessante nós observarmos a origem etimológica da palavra trabalho. Primeiramente, precisamos entender o que é etimologia, né? A etimologia é a origem das palavras. Existem muitos pensadores que consideram importante você estudar a etimologia para você saber a evolução histórica da palavra e para poder entender a palavra melhor nos dias atuais. Porque a palavra ela teria sofrido uma evolução histórica e certamente estaria um pouco diferente o sentido, o significado dos dias atuais, mas é interessante você estudar a origem etimológica para compreender melhor. É como estudar história. Estuda a história para compreender melhor o presente. Então vamos lá. Trabalho vem de uma palavra latina que deriva de um substantivo chamado tripalium. Tripalium era um instrumento formado por 3 paus pontiagudos que, como vocês viram no livro,
ele era usado para bater cereais. Mas existem também outras hipóteses que são levantadas pelos historiadores. Uma delas é que o tripalho seria usado como instrumento de tortura, ou seja, para torturar os presos. E existe uma outra hipótese, que o livro não fala, mas os historiadores levantam, é que o tripalho também poderia ser utilizado para amarrar animais mais arredios, difíceis de ferrar. Então, quando eles eram animais assim muito ariscos, eles colocavam amarrados no tripalho. De qualquer forma, podemos perceber no primeiro momento que a nossa palavra tão querida, né, em tese, é algo tão valorizado na nossa sociedade, que é o trabalho, a origem dessa palavra não é uma palavra muito agradável, porque está associado à tortura. Inclusive, tripalium, né, o verbo tripaliare, que significa torturar, vem dessa palavra tripalium. Então, etimologicamente falando, trabalho, no primeiro momento, tem um sentido de tortura. Inclusive, se vocês pararem para observar, até hoje temos palavras derivadas de trabalho que remontam à tortura, à dor, a sofrimento. Por exemplo, a mulher grávida, quando, né, está prestes a ganhar um menino, dizem que ela entra em trabalho de parto. E esse trabalho de parto está associado à dor, a sofrimento. Então, nem sempre o trabalho teve uma conotação agradável. Se pararmos para pensar, até hoje em dia, né, talvez ele nem sequer tenha também esse sentido tão agradável para muitos, né, quando as pessoas lembram, por exemplo, no domingo, que a segunda-feira ele vai recomeçar o trabalho, né? E tem até aquela camisa, né, do Garfield, né, aquele gato preguiçoso, né, e que ele bota, né, aquela coisa, amanhã é segunda-feira, né, e ele faz aquele jeito de quem está chateado, né? Ou seja, o trabalho realmente, infelizmente, para muitas pessoas não está ligado à criatividade, a prazer. Mas vamos voltar, né, à nossa origem conceitual. O trabalho para os antigos gregos e romanos. De fato, tanto os gregos antigos como os romanos, eles não valorizavam o trabalho. Para eles, o trabalho era coisa para escravos. Ou seja, o cidadão livre, ele tinha que se preocupar com as coisas importantes da vida. Dentre elas, a política, a guerra, que era comum naquela época. Por exemplo, no caso dos gregos, a ginástica, que eles gostavam muito, retórica, aprender a falar para poder participar politicamente, né? Lembrando a democracia grega, o cidadão tinha que saber falar, tinha que saber expressar suas ideias em praça pública para poder convencer as pessoas. Então, os gregos antigos, por exemplo, se preocupavam com essas coisas que eles consideravam coisas importantes. O trabalho não era coisa importante, inclusive era coisa inferior para escravos. Quem trabalhavam eram os escravos, né? Então, um cidadão grego, digamos assim, de classe média, ele não ia se preocupar com o trabalho, pelo contrário, né? Ele ia se preocupar com as coisas da polis, com as coisas da cidade. Com os romanos não era diferente. Os romanos, como era um império, né, em expansão, as pessoas que eram vencidas nas guerras eram transformadas em escravos. Então, eles acreditavam que essas pessoas realmente inferiores, vencidas em guerras, elas que tinham que se preocupar com o trabalho. Eles tinham também que se preocupar com essa vida contemplativa, com essa vida mais voltada para o lado racional. Inclusive, o próprio Aristóteles, né, aquele filósofo grego, discípulo de Platão, ele falava que os escravos, dada a sua condição natural de escravos, eles não tinham aptidão para aprender esse lado mais intelectual da coisa, essa coisa mais dos saberes teóricos. Eles estavam mais adaptados para as coisas práticas. Então, ele já cria aí, a partir daí, essa divisão do trabalho manual e trabalho intelectual. O cidadão grego, ele estaria apto para esse trabalho intelectual, para desenvolver a sua razão. Inclusive, ele considerava os escravos como instrumentos animados, ou seja, instrumentos como se fossem ferramentas que
tinham vida. Olha só para vocês verem como era a concepção, né? Então, realmente existia esse fosso, digamos assim, intransponível entre aquele que pensa e aquele que trabalha. Essa história do trabalho como símbolo de exclusão social, ele perdura até a Idade Média. Realmente vocês podem observar, além dos livros de história, né, que aqueles servos, eles trabalhavam demais, eles viviam só para o trabalho, enquanto existiam os reis, existiam a corte, existia o clero, que esses sim, podiam desenvolver a sua vida intelectual, podiam desenvolver o seu lado espiritual. E para essas pessoas abastadas, né, existia, no caso, a vida ideal, que seria a vida contemplativa, né, o homem contemplativo, característico, né, da Idade Média, era uma coisa para poucos. As pessoas pobres, os servos, os camponeses, eles tinham realmente que trabalhar de sol a sol. Obviamente, eles não podiam ver no trabalho uma coisa agradável. Obviamente, o trabalho continuava a ser, para essas pessoas, um instrumento de tortura. Então, como ver o trabalho como forma de desenvolvimento humano? Difícil, né, para essas pessoas. Só que as coisas começam a mudar. A partir do Renascimento e com a modernidade, o trabalho ganha outro significado. Realmente, esse nome Renascimento tem tudo a ver, né, com o seu nome. As pessoas, a partir daí, os filósofos, os pensadores, eles começam a ver que o trabalho ele pode realmente dar um outro sentido à vida humana. E a partir daí, começa a haver uma valorização mais das atividades práticas, da observação da natureza, né? E a criação artística. Então você vê aqueles escultores, pintores, eles começam a ser valorizados como nunca, né? Então você vê que as pessoas elas começam a entender que através do trabalho o homem ele pode se diferenciar, inclusive, dos outros animais, porque ele está, de uma certa forma, transformando a natureza e está controlando mais a sua vida. Ele passa a ser não só um entre outros tantos que fazem parte do devir natural, mas que ele passa a ele próprio impingir mudanças na sua vida, que pelo trabalho ele pode transformar e pelo trabalho ele pode se assenhorar da natureza. A possibilidade de humanização pelo trabalho. O trabalho deixa de ser visto como símbolo de exclusão para ser um modo de afirmação do homem diante da natureza. Dentro dessa perspectiva, como eu já falei, as pessoas passam a entender o trabalho como uma forma de criação, como uma forma de emancipação do homem. Inclusive, alguns filósofos, eles colocam isso, né? Um desses filósofos é o Francis Bacon, que passa a valorizar esse saber prático, esse saber mais voltado para a experimentação, para a observação da natureza, para poder ter uma condição de melhor agir sobre ela. Inclusive, ele critica, né, no seu livro O Novo Órgão, ele critica essa coisa do saber contemplativo pelo saber contemplativo. E ele diz, os homens antigos, eles se preocupavam muito em contemplar a natureza, agora a sua produção era estéril, porque eles não criavam nada, era muita conversa. Quer dizer, ele faz uma crítica, né, que ele diz, agora precisamos conhecer a natureza de forma empírica. Através das nossas experiências, nós temos que ter uma apropriação de como a natureza, as suas leis, para entender melhor como a natureza ela prossegue, como a natureza ela segue o seu fluxo, e para podermos nos valer dela e para podermos viver melhor. Antes de mais nada, precisamos, já que estamos falando do trabalho, precisamos falar, né, de uma coisa que está associada ao trabalho, que é a técnica e a tecnologia. A técnica e a tecnologia permitem ao homem que ele obtenha melhores resultados no trabalho, potencializando a vida em sociedade. Então,
Como o próprio Francis Bacon fala, né? Conhecimento, aquela frase famosa, aquela célebre frase dele, conhecimento é poder. Então precisamos criar um conhecimento que nos dê um poder maior sobre a natureza, um poder de transformar a natureza e poder prever melhor as suas ações sobre nós mesmos. Precisamos conhecer melhor a natureza, ou seja, uma coisa extremamente prática, extremamente empírica, observando e anotando as nossas observações para podermos viver melhor. A técnica e a tecnologia surgem dentro dessa perspectiva de conhecimentos que favorecessem ao homem poder controlar melhor a natureza e poder utilizá-la de uma maneira mais efetiva na sua vida. A técnica é um conhecimento prático que permite uma certa repetição de uma experiência bem-sucedida. Podemos utilizar como exemplo, pegando o mesmo exemplo do livro, né, o exemplo da cozinheira. Né? Ela domina uma técnica, que é a técnica de preparar alimentos para que eles fiquem mais saborosos e conservem o seu teor nutritivo. Então, uma boa cozinheira, ela conhece técnicas que vão, né, desde como acomodar os alimentos, como conservá-los, a como prepará-los, temperá-los e servi-los da melhor maneira. Então, ela tem todo um conhecimento que, através da sua experiência de repetição, muitas vezes, de como aquilo foi feito, ela tem uma técnica, ou seja, um conjunto de práticas que ela pode cozinhar melhor do que uma pessoa que não tem, né? Porque ela tem experiências bem-sucedidas que se repetiram de como cozinhar e ela sistematiza essas experiências para que ela possa repetir sempre a experiência da melhor maneira possível. Se ela sistematiza realmente bem sistematizada, ela pode até criar um livro de receitas, por exemplo, de técnicas de cozinhar. É assim várias profissões, né? Por cada profissão tem as suas técnicas para efetuar, né, o seu trabalho da melhor maneira. E isso é importante porque evita que você comece a coisa do zero. Já pensou se não existissem as técnicas? Cada trabalhador no seu trabalho ia ter que reinventar a pólvora toda vez que fosse fazer o seu trabalho. No entanto, se você domina certas técnicas, você não precisa começar naquele estado de vamos observar, vamos ver como acontece. Você já vai direto, você poupa tempo e poupa trabalho. Já a tecnologia é o estudo das técnicas mais apropriadas a serem aplicadas na produção, circulação e comercialização do que foi produzido. Tecnologia significa, ao mesmo tempo, um conhecimento voltado para o estudo e desenvolvimento de equipamentos que facilitem os objetivos de uma determinada sociedade. Então, por tecnologia, de uma maneira bem simples, podemos entender o estudo das técnicas. E a tecnologia, ela tem um sentido também de que se vai pesquisando sobre as coisas, sobre os equipamentos, e se vai produzindo máquinas, equipamentos cada vez mais sofisticados para facilitarem cada vez mais o trabalho das pessoas e aumentarem a produtividade daquilo que está se produzindo. Então a tecnologia tem essa função, né, de estudar as técnicas e produzir cada vez mais uma ação mais eficiente e eficaz para melhorar os processos produtivos. Trabalho manual e trabalho intelectual. Ao longo da história, o trabalho manual foi desvalorizado, sendo utilizado para punir, excluir os homens, alegando que tal atividade exigia apenas força física. Como podemos ver, né, no exemplo que eu dei no início, né, as civilizações grega e romana não valorizavam o trabalho era voltado para os escravos. O cidadão livre ele tinha que se preocupar, né, em desenvolver a sua razão e se desenvolver enquanto ser pensante. Então ele tinha que se preocupar com a política, tinha que se preocupar com a sua participação como cidadão, né, na polis, ele tinha que se preocupar no seu próprio desenvolvimento intelectual, ele tinha que se preocupar também com a sua saúde, digamos assim, e os gregos eles eram frequentadores assíduos dos ginásios,
realmente eles faziam muita atividade física. Era uma cultura, além dessa cultura cidadã, do político, eles realmente tinham uma cultura do corpo muito grande, né? Era comum, inclusive a filosofia, ela se dá basicamente em 2 locais, né? A saber, a praça pública, a praça do mercado, os cidadãos iam lá discutir a política, discutir os rumos da nação, discutir as leis. O grego gostava muito disso. E ginásios, né? Para realmente eles, nos intervalos entre os exercícios, entre as competições, nesse intervalo eles discutiam, se falava de tudo. E o próprio Sócrates era um frequentador assíduo de ginásios, né? Que ele gostava de falar de política com os jovens, ele aproveitava esses intervalos. Era muito comum os homens mais velhos irem assistir, né, aos mais jovens se exercitando, e nos intervalos eles falavam sobre tudo. Então a filosofia, ela é da praça pública, mas ao mesmo tempo ela é também dos ginásios. Isso foi bom? Foi ótimo para tudo que nós conhecemos em termos, né, dessa a filosofia, as ciências, né, matemática, geometria, a história, a política, a nossa concepção de arte, enfim, tudo começou lá com aqueles gregos. Aqueles homens ociosos, eles nos deram um legado muito grande, uma contribuição cultural muito grande. Isso não podemos negar. Agora, às custas, né, de trabalho escravo. Hoje em dia não podemos mais admitir isso. Temos o legado, mas hoje em dia temos uma nova forma de conceber as coisas e de que o trabalho ele tem que ser algo que integre todos, né? E que seja para todos se humanizarem pelo trabalho. A nossa concepção hoje é uma concepção mais abrangente e democrática, de o trabalho como sendo algo que dá dignidade ao homem, que permite o homem transcender a sua própria condição animal, e isso tem que ser socializado para todos, né? Agora, o ponto é que estamos colocando aqui uma diferença entre trabalho manual e trabalho intelectual, e é sobre isso que eu vou discorrer agora. Em contrapartida, né, temos o trabalho chamado intelectual, em contrapartida ao trabalho manual, baseado na divisão entre teoria e prática, concebido desde os gregos antigos, enfatizado ainda mais com a Revolução Industrial. Então, nós temos essa concepção de trabalho manual e trabalho intelectual, que remonta desde os gregos antigos aos romanos, e que, segundo o autor, essa divisão ela perdura até mesmo com a Revolução Industrial. E se pensarmos bem, até hoje em dia, na nossa idade contemporânea, nós podemos perceber que existem pessoas que ainda pensam assim: não, o meu trabalho é um trabalho manual, é um trabalho braçal, eu não penso. E o outro, não, eu trabalho com a cabeça, eu meu trabalho não tem nada de físico, é um trabalho só intelectual. Como se realmente pudesse existir essa dicotomia assim, de forma tão extrema, como se a pessoa, quando está fazendo um trabalho manual, não pensasse sobre o que está fazendo, e como se o trabalho intelectual, de uma certa forma, não fosse também um trabalho físico. Inclusive, as pessoas, quando passam um dia, por exemplo, estudando, elas se sentem extenuadas, fisicamente extenuadas. É sinal que isso também é um trabalho físico, de uma certa maneira. Então, essa coisa de extremo, de um lado o trabalho manual e do outro o trabalho intelectual, isso não existe, né? A gente tem que desmistificar isso. Uma coisa que eu queria dizer a vocês também é que é um dado mais de curiosidade, né? Como realmente existe essa coisa da distinção, e isso é antigo, remonta aos gregos e aos romanos, né? Por exemplo, a palavra escola, como os romanos também, eles valorizavam, né, o que eles chamavam de vida contemplativa, o trabalho mental, que era para os cidadãos livres, e o trabalho manual seria para os escravos. O nome escola, né, ela vem do latim escolé, aliás, vem do grego escolé. O grego tem a palavra escolé, que depois os latinos vão traduzir para a palavra ótimo, que daí vem a palavra ócio. Então, etimologicamente falando, escola seria o lugar para o ócio. Olha só que
contradição para os dias de hoje. Por quê? Porque na escola era que o cidadão livre teria o direito de desenvolver as potencialidades realmente inerentes a um ser racional. Por quê? Porque ele não precisava trabalhar. Então lá ele ia aprender retórica, ia aprender gramática, como escrever, como falar, ia fazer ginástica para fortalecer o corpo, ia, né, harmonizar o corpo, ia aprender música para harmonizar a alma. Então, isso só pessoas livres, né, só pessoas com liberdade, com ócio. Daí vem a palavra negócio. Negócio significa não ócio. Então você não tem esse tempo para isso, você não tem essa liberdade para desenvolver o seu espírito, pensar nas coisas importantes da vida, porque você tem que trabalhar. Então, o nome escola, só que hoje em dia a nossa concepção de escola é bem diferente, né? A escola é um lugar para você aprender técnicas, para você aprender, de uma certa forma, se apropriar do mundo do trabalho. Seria uma preparação para o trabalho, né? Você vê como as coisas mudam, né? Vou falar agora de trabalho, alienação e educação. Ora, a falta de consciência por parte do trabalhador do sentido que representa o seu trabalho enquanto produtor de humanidade, podemos chamar de alienação. Se entendemos que é através do trabalho que o homem transforma o mundo, que o homem ele dá sentido a esse devir cultural, então podemos entender de que tudo é trabalho, nesse sentido de que trabalho é toda a prática cultural que você faz, não só essas práticas, esse trabalho manual, mas um trabalho intelectual, inclusive até quando, por exemplo, um professor vai em sala de aula e ele começa a dar uma aula sobre ética, e ele começa a falar sobre a história, a evolução dos valores morais na sociedade. Isso é trabalho. Ele não criou nada materialmente falando, no sentido de não produziu nenhuma peça, não produziu nenhum artefato, mas, no entanto, ele trabalhou ideias, trabalhou símbolos, trabalhou representações. E quando se faz isso, se trabalha. Então, o sentido de trabalho é um sentido bem amplo, que a gente tem que entender que não necessariamente você vai ter que produzir alguma coisa material, mas produzir uma ideia, produzir uma interpretação do mundo, produzir uma maneira de enxergar as coisas, isso é trabalhar também, porque através disso nós estamos transformando, e trabalho tem a ver com esforço. Nós estamos fazendo um esforço para entender o mundo, entender a natureza, entender a cultura de uma maneira melhor, para vivermos melhor, para que a vida tenha mais sentido para a gente. Então isso é trabalhar, né? Você vê que um estudante trabalha nesse sentido. Por quê? Porque através dos seus estudos, ele está querendo transformar o seu mundo, entender o mundo melhor. Isso é um trabalho, isso é um esforço. Agora, precisamos diferenciar trabalho de emprego. Nem todos na nossa sociedade têm emprego. Emprego é justamente quando você está sendo... Emprego é uma forma que você trabalha e que tem um reconhecimento social por aquilo, né? E que você tem uma remuneração por aquilo, porque é uma coisa socialmente considerada, digamos assim, importante. Isso é o seu emprego, como você está sendo empregado na sociedade. Então, o estudante não tem emprego. Ele está se preparando para se empregar. Né? Agora, na sua casa, até o filho lá está ajudando os pais nas tarefas de casa. Forra a sua cama quando acorda. Isso é um trabalho. Ele pensa como ele vai fazer para organizar os seus estudos. Hoje eu vou estudar matemática, amanhã eu vou estudar física, depois química, depois biologia. Isso é um trabalho. Ele está sistematizando a sua vida. Nem que seja uma coisa só para ele, ou uma coisa só para a família dele, mas isso também é trabalho. Agora, o emprego não. O emprego realmente é uma coisa que a sociedade ela estipula, torna necessária, torna fundamental para que a sociedade ela, né, se mova, a sociedade ela se organize melhor e ela tenha um avanço melhor. Aí, assim, ela cria, né,
concepção do emprego, como a pessoa vai ser empregada, melhor utilizada dentro do contexto social. Quando o trabalho de alguém é percebido enquanto prática cultural, que educa enquanto trabalha e trabalha enquanto educa, tem-se uma consciência de si. Ao contrário, a falta dessa consciência por parte do homem se chama alienação. Então, como eu falei, né, trabalho é toda prática cultural. E eu pergunto a você, você tem consciência do que representa o seu trabalho? Como você acha que educa através do seu trabalho? Você já se fez essas perguntas? Ou você acha que o que você faz não tem nada a ver com a educação? Se você não vê como o seu trabalho se encaixa dentro do processo educativo, de como o que você faz é importante, de como o que você faz também você educa, e se educa através do que você faz, infelizmente, você está se enquadrando dentro do que o autor fala, né? Um trabalho alienado. Você faz aquilo por fazer, você faz aquilo porque lhe mandam fazer, mas você não vê sentido nenhum naquilo que você faz dentro de um contexto geral, dentro de um contexto educativo. Então, infelizmente, isso é um trabalho alienado. A palavra alienação, ela está relacionada com estar fora, você ser transportado, você ser tirado do seu meio natural, você está alijado, você está excluído daquilo. Por isso, por exemplo, a palavra alienígena, ele está fora do mundo dele, ele é uma pessoa de um outro mundo que está aqui, ele é um alienígena, ou seja, ele foi, no caso, ele saiu de lá, né? Mas ele não está dentro do seu mundo. Quando você chega para uma pessoa que diz, fulano está alienada mentalmente, o que significa isso? Está fora da realidade, é um alienado mental, ou seja, está fora do mundo considerado real. Ele está alienado, ele foi tirado daquele mundo, né? Então, isso é um problema, porque você precisa ser consciente do que você faz, ser consciente do que representa o seu trabalho dentro desse contexto social. E como nós estamos falando em funcionários, em educadores, então você tem que ter consciência do seu papel como educador também. A alienação no trabalho desfigura o homem ao colocá-lo sem uma ideia clara do sentido do seu trabalho, tornando-o meramente um executor de tarefas, alguém que desempenha funções. Enfim, um funcionário. Não querendo desmerecer esse nome, mas o nome funcionário tem a ver com função. Ou seja, você é uma função dentro de um processo. Então você deixa de ser um trabalhador, que é aquele homem que trabalha porque quer transformar a sociedade, porque quer transformar a sua vida e a vida dos outros em uma vida melhor. Eu acho que o nome trabalhador é um nome que faz jus ao que nós somos, né? Faz jus ao humano do homem. Então, nós somos trabalhadores. Nós transformamos a sociedade e nos transformamos a desempenhar, né, o nosso trabalho, a fazer o que nós fazemos, a pensar nas coisas que podemos fazer para melhorar o mundo. Por exemplo, quando eu venho aqui dar aula para vocês, gravar essa aula, eu estou pensando em como a minha aula pode contribuir, obviamente dentro das suas limitações, dentro dos seus propósitos, mas em que ela pode contribuir para um mundo melhor, em que ela pode contribuir para que eu mesmo cada vez mais desperte a minha consciência e possa suscitar nos outros esse desejo também de esclarecimento. Então, quando a gente pensa assim, o trabalho ele se torna emancipador. Porque o trabalho, ele tanto pode ser, a gente não se engana, a gente está falando em conceitos, né, em coisas aqui bonitinhas, mas o trabalho tanto pode emancipar, como pode brutalizar o ser humano. Se é um trabalho alienado, ele brutaliza. Se é um trabalho consciente, um trabalho crítico, ele pode emancipar o ser humano. Infelizmente, muita gente hoje em dia não tem um trabalho criativo, um trabalho que possa levá-lo a refletir,
que possa emancipá-lo. Pelo contrário, é um trabalho repetitivo, é um trabalho que você não para pensar sobre ele, é um trabalho cansativo. Então isso brutaliza o homem. Em vez dele se humanizar pelo trabalho, né, ele vai ficando embrutecido cada vez mais, e isso vai fugindo da função cultural do trabalho como transformador. Escola, trabalho e cidadania. A escola, enquanto espaço privilegiado de educação, está inserida em um conjunto de práticas sociais, muitas vezes conflitantes e contraditórias. Né? Como nós estamos falando, as coisas são bonitas conceitualmente, né? Mas, às vezes, na prática, nós percebemos que, embora com a Revolução Industrial, a concepção do trabalho como sendo algo para pessoas inferiores, para pessoas que não pensam, como quase animais, isso foi mudando, né? O próprio filósofo Hegel, no século XIX, ele fala isso, né? Ele diz, olha, através do trabalho, o homem como que descolou do seu estado de animal. O homem é como que tenha desgrudado um pouco da natureza, porque o homem, antes, que era apenas mais um ente da natureza, agora ele passa a senhorar de si mesmo. Ele pode transformar a natureza em benefício próprio e não simplesmente ser levado pelo devir natural, ou seja, evoluir junto com a natureza. Pelo contrário, ele pode tanto frear um pouco essa evolução, como pode acelerar essa evolução, porque agora ele tem a liberdade de escolher o que ele quer para si mesmo, porque ele está agora transformando pelo trabalho a natureza, transformando pelo trabalho a sociedade e transformando pelo trabalho a si mesmo. Então, Hegel diz isso, olha, o trabalho foi uma coisa boa para o homem. Então, veja como a concepção muda, né? A partir da Revolução Industrial, da modernidade, né? Já do Renascimento já começa, como eu falei, mas se acentua, né, na modernidade. Então, Hegel, no século XIX, ele fala isso, né? E ele usa uma comparação, uma analogia, que é bem conhecida na filosofia, do senhor e do escravo. Que ele diz que é mais ou menos assim, eu vou contar rapidamente essa historinha, que é interessante. Ele diz que dois homens travam uma luta. Um homem vence o outro. E ele poderia matá-lo se quisesse, mas ele não faz isso. Ele prefere transformá-lo em escravo para que ele seja o senhor dele. E é isso que ele faz. Só que ele percebe que ele tem um escravo e manda o escravo fazer tudo, o escravo trabalha e ele só ordena. Típico, né, dessa visão de trabalho intelectual e trabalho manual, trabalho intelectual e trabalho braçal. O escravo faz tudo para ele, ele só ordena, ele fica lá só comandando. Só que ele percebe que com o tempo ele não consegue fazer nada, porque ele não sabe fazer nada. O escravo é quem domina a natureza, é quem transforma a natureza e aprende a transformar a natureza, aprende a como lidar com a natureza da melhor forma. E ele percebe então que ele que é o escravo, porque ele não sabe fazer nada. E o escravo, que sabe transformar a natureza, que sabe os processos de como fazer isso, a maneira correta, ele é que é o senhor, e as coisas se invertem. A dialética, né, do senhor e escravo. Então, o escravo é libertado pelo próprio trabalho. Ou seja, é uma visão bonita do trabalho, uma coisa assim, bem idealista, mas a gente sabe que muitas vezes as pessoas têm trabalhos alienantes, trabalhos praticamente escravos. E isso realmente não pode libertar, né? E justamente isso que Marx vai criticar em Hegel. Por isso que ele coloca, né, a questão do trabalho, ele pode, em vez de libertar, em vez de emancipar, ele pode alienar mais ainda. É isso que a gente tem que ter o cuidado. Se o trabalhador em educação desconhece esses conflitos de interesse, bem como não vê no seu fazer nada de educativo, certamente passa por um processo de alienação. É justamente isso que a gente está falando, né? O trabalho... Tem um filósofo lá no Renascimento, que eu gosto muito dele, que é o Michel de Montaigne, que ele fala uma coisa que cai como uma luva nisso que eu estou falando agora.
que as coisas não são nem boas nem ruins em si mesmas. Depende do uso que o homem faz delas. Então, eu não posso dizer que o trabalho simplesmente é uma coisa que liberta, é uma coisa que esclarece, que emancipa o homem. Depende de como seja esse trabalho. Se for um trabalho alienante, não vai proporcionar nada disso e o escravo vai continuar sendo escravo, porque ele faz um trabalho que ele não conhece, é um trabalho repetitivo, um trabalho que ele não se vê enquanto criador. Pelo contrário, ele é apenas um processo, ele é uma função. O trabalho é como se fosse uma coisa vazia e que ele está ali como para desempenhar uma função, para preencher aquele espaço vazio. Quando ele não puder mais desempenhar essa função, ele vai ser substituído por outro que vai desempenhar essa função. Então, isso não pode ser uma coisa emancipatória, né? Então, realmente, esse é um dado que a gente tem que pensar nisso aí. Porque, realmente, as pessoas não estão ali só para desempenhar funções. As pessoas estão ali com um objetivo, as pessoas estão ali com um interesse em realizar algo e elas querem, através do seu trabalho, serem reconhecidas. E, através do seu trabalho, elas querem melhorar o mundo. Querem se emancipar enquanto seres humanos, enquanto seres pensantes que todos nós somos. Dentro desse princípio, né, a cidadania passa por uma mudança de atitude que diz respeito a uma tomada de posição frente ao mundo. O dever cidadão é um processo que envolve comprometimento, luta e compromisso com uma sociedade melhor para todos. Então, precisamos realmente entender o trabalho dessa forma emancipatória. Nesse sentido, todos nós somos educadores, porque todos nós temos o interesse em, pelo nosso trabalho, mudarmos o mundo para melhor e mudar a nossa condição, obviamente, a nossa condição pessoal, mas tornar o mundo um lugar melhor. Principalmente as pessoas que trabalham com educação, eu observo que elas são idealistas nesse sentido. Elas querem que o seu trabalho faça com que o mundo caminhe melhor, com que a sociedade ela realmente tenha mais êxito. Então, todos nós que trabalhamos com educação somos educadores. Embora nem todos sejam professores, mas todos são educadores. Porque o trabalho de cada um é uma forma que você encontra de transformar o mundo, transformar a si mesmo, transformar a sociedade. Então pensem direitinho nisso. Como o trabalho de vocês é importante para vocês e é importante para a sociedade. Se bem desempenhado, se feito de maneira consciente, é uma coisa realmente que tende a tornar o mundo cada vez mais humano. Como todos na escola, assim como em qualquer espaço social, estão educando e se educando, então torna-se importante que se saiba que tipo de educação é desejável para determinado projeto de sociedade. É nesse sentido que o que Aristóteles fala se torna uma verdade. O homem é um animal político, porque toda ação humana é, antes de mais nada, uma ação política, porque a gente vai... Lembram do nosso segundo encontro, a questão da linguagem? Os interlocutores, para que não exista só emissor e receptor, um que fala e o outro que recebe a mensagem. Mas interlocutores, eles trocam mensagens, eles trocam opiniões e eles dialogam, ou seja, entre os dois se abre, lembrando, né, o espaço do entre, um discurso do entre. Então vai ter uma nova síntese. Então você tem que ter esse compromisso de se educar sempre para educar melhor. Por isso que é importante. A nossa formação, gente, não termina nunca. Ninguém para de estudar, porque a formação é um processo que se dá desde o seu nascimento e vai até a morte. Você tem a formação familiar, você tem a formação na comunidade, na sua igreja, você vai para a escola, tudo isso é formação. Para que isso, então? Para que tanta formação? Para a gente viver melhor. Porque, novamente, eu vou fazer uso da filosofia, eu vou remontar um filósofo já do século XX, que é o Alfred Norton Whitehead, que ele tem um livro fantástico, foi um dos livros assim, mais interessantes que eu li na minha vida, A Função da Razão, que ele disse que o homem, diferente dos animais, ele não quer só viver,
ele quer viver bem, e depois, quando ele está vivendo bem, ele quer viver melhor. Olha só como a gente, né, não se contenta só com o fato de conservar a espécie. A gente quer viver bem, quando está vivendo bem, quer viver melhor ainda do que o viver bem que a gente está. Então, isso é que faz com que nós realmente, com que nós sejamos esses animais, né, que criaram a cultura. A cultura talvez seja produto disso. Isso faz com que tudo seja trabalho. Trabalho para quê? Trabalho para se viver bem e trabalho para se viver melhor. Esse é o sentido ético da coisa. E isso contempla todos, e isso é em tese, e isso é uma responsabilidade de todos. E a gente tem que brigar, né, por esses ideais, né? Porque, como dizia um filósofo alemão, o Immanuel Kant, né, não é o real que deve nortear o ideal, mas sim o ideal que deve nortear o real. Se a gente não tem um mundo ideal, a gente tem que lutar por ele. E não querer se contentar só em viver, porque nós queremos viver bem e depois queremos viver melhor. Só o ideal para realmente alavancar esse pensamento. E, né, como de hábito, eu gostaria de finalizar minha aula com uma reflexão, colocando uma reflexão para vocês, né, que eu queria que realmente que vocês pensassem seriamente nisso. Inclusive, depois, a gente pode conversar sobre isso, né? Tem o ambiente virtual, né, onde vocês já devem ter, alguns de vocês já trocaram ideias comigo. Eu fico muito contente quando vocês colocam o que pensam, o que acham sobre as coisas. É assim que a gente vai avançando no conhecimento, é assim que a gente vai aprendendo. Eu aprendendo com vocês, vocês aprendendo comigo, vocês aprendendo um com os outros. E assim a gente vai socializando o saber, né? E assim a gente vai avançando no conhecimento. Então, uma reflexão. Quais valores você gostaria que todos vivenciassem na sua escola para que ela se tornasse melhor? Eu gostaria que vocês pensassem direitinho nisso. Que tipo de valores você acha que, se a sua escola fomentasse, se a sua escola cultivasse, seria uma escola melhor? Pense nisso direitinho e conversamos depois sobre isso. Com isso, eu me despeço de vocês. Até a próxima aula. Bons estudos.